Vereador Álvaro Leão, se dispõe à tribuna tempo máximo de 7 minutos. Bom dia, senhores. Presidente Júnior, vereadora Vanderleia, Moisés e Valdeci, que representam a mesa, meus colegas do plenário, colega Cirlei e os demais que estão na galeria e os que nos assistem pelas redes sociais. Gostaria de referendar aqui o meu respeito pelas falas aqui. Professora Joana, de longas datas, né, professora? Fortunato, professor Fortunato, tem uma cena do senhor que não sai da minha cabeça. Em 1900, antigamente, o senhor com cabo de vassoura, lá na frente da prefeitura, reivindicando melhorias, conquistas públicas para o nosso município, tá? Rosinei, colega Rosinei, pela fala, colega André, os demais da galeria, Paulinho, seja bem-vindo e todos. Então, eu gostaria aqui de caminhar minha fala, senhor presidente, e os demais, como proposta. Eu penso que dispensa comentário se somos a favor ou contra concurso público. Eu louvo a Deus pelo primeiro concurso, desse aprovado e tal. 2001 fomos efetivado, eu sei até a data, 22 de março de 2022. E o concurso de nível superior também, na época do gestor Valdoli, 2008, né, fomos efetivados em 2009, correto? Então, que Deus seja louvado pelos concursos públicos. O que, Moisés, muitos da ideologia esquerda não gostam, que é a meritocracia. Concurso público é isso, é para dar meritocracia. É claro, eu gostaria de... A minha proposta aqui é o seguinte, Sintep, todos os demais aqui, mesa, é que se forme uma comissão de trabalho que viabilize. Essa comissão de trabalho, Rosinei, ela deve viabilizar alguns aspectos que são imprescindíveis. Olha, condições técnicas, condições orçamentárias, geográfica, demográfica e natalidade. Hoje, para você fazer um concurso público, para você instruir um edital de concurso público, é imprescindível que esses aspectos sejam levados em conta. Por quê? Em 2015, vereador Emerson, nós tínhamos na rede 36 mil alunos. Hoje, nós estamos com 30 mil alunos. Então, a taxa de natalidade no nosso país vem despencando. E isso nas comunidades ribeirinhas também. Nós somos de uma família de 15 irmãos. E hoje, tu não encontra nenhum casal novo, ribeirinho, que tenha mais do que 12 ou 3 filhos. Então, esses aspectos, eles são fundamentais para ser levados em consideração. Outro aspecto, o vazio demográfico. Nós temos comunidades que nós tínhamos 30, 40, 50 famílias. E pela questão geográfica, hoje nós não temos nenhuma. E nós temos escolas ali que estão completamente vazias. Portanto, precisa que esses estudos sejam levados em consideração. Então, a minha proposta aqui, senhor presidente, é que a gente forme essa comissão. Essa comissão seria representada por quem? Comissão de Educação da Câmara, técnicos do governo, técnicos da CEMED, sindicato, e a gente comece a trabalhar isso, para que a gente materialize essa reivindicação que todos nós somos a favor. Esse é um ponto, eu deixo essa proposta registrada, e eu lembro aqui ao Sintep, que quando foi para fazer o rateio do precatório, foi uma comissão semelhante a essa que tocou os trabalhos. Eu ouvi aqui nesse plenário um dia uma fala dizendo assim, o precatório, porque esse rateio não foi justo, não foi igualitário. Aí eu falei assim, vocês sabem quem teve o protagonismo da tabela de rateio? Vocês sabem quem foi? O Sintep. Matemático do Sintep, professor Rones, foi o responsável pela tabela de rateio. Então, foi uma comissão tão ampla e tão democrática que outros municípios, professora Joana, vieram para cá para observar como foi feito o rateio, para reproduzir essa experiência em outros municípios. Então, é importante termos o conhecimento de causa quando formos cobrar essas coisas. Tá? Um outro ponto importante aqui na minha fala é o seguinte, eu vou responder essa frase aqui. O que fizeram com os contratos a mais? Eu acho que essa frase foi do meu colega André. Deixa eu falar para vocês aqui. O nosso gabinete está fazendo um estudo, um levantamento, para nós conseguirmos mensurar
nos últimos anos, o tamanho do aumento das políticas públicas implantadas no nosso município, para que nós tenhamos condições de responder essas perguntas. Exemplo, até 2020 nós tínhamos X de UBSs. Hoje nós temos, se não me falha a memória, 13 novas UBSs. Pergunta, isso demanda ou não mais servidores? Outra coisa importante, eu vou pegar um exemplo para sintetizar todos os outros. Já foi entregue aproximadamente 100 unidades educativas. Eu tenho a escola do Três Lagos, que fica na divisa de Cametá com Moju, ali perto do Enviral. Lá funcionava numa casa, numa casinha. Lá quem era que trabalhava naquela escola, professor Ribamar? A professora. A professora batia o escanteio, cabeceava, agarrava e chutava e fazia o tiro de meta. Às vezes, né, quando não perdia. Foi colocado um prédio lá de 2 salas de aula, de alvenaria, climatizado. O que precisou para aquela escola? Servidores. Então, multipliquem essas dezenas e dezenas de novos prédios escolares com uma infraestrutura muito maior. Isso demanda o quê? Serviços. Então, para que nós não fiquemos no achismo ou no senso comum, nós estamos fazendo esse estudo do nosso gabinete para dizer, olha, em 2021, a gestão pública municipal ela precisava de tanto de mão de obra, mas com o aumento dessas políticas públicas, hoje em 2025, ela precisa de X de mão de obra. E a partir daí a gente tem com responsabilidade a gente responder essa pergunta. Portanto, já encerrando a minha fala, senhor presidente, eu gostaria aqui de enaltecer algumas virtudes que são notórias, professor André, nesse governo, tá? Embora eu não seja líder do governo na Câmara, mas eu sou servidor público, e como servidor público eu venho acompanhando governos desde o Emmanuel, quando eu entrei lá, Joana, ainda como temporário, tá? E aí o que é que eu percebi aqui? Olha, primeiro governo que tirou, até hoje, 13 mil alunos do chão, de casas particulares, de barracões, de fundo de igrejas e colocando em prédios dignos. Tá? Outra coisa, o primeiro governo que fez reparação salarial da nossa categoria. Vocês lembram? Foi pago folhas de governos anteriores que estavam atrasadas, foi pago pisos salariais e atualizados pisos salariais. É importante que salientemos isto. Também é o governo que sempre esteve aberto para o diálogo, porque eu passei 4 anos como técnico da CEMED, sempre eu era escalado para estar nessas reuniões, e a gente estava junto lá com o Sintep, com o Ministério Público, dialogando. Mas tem um ponto que eu quero exaltar, porque isso eu sinto na pele. Eu fui gestor de uma escola, que hoje o meu colega vereador Gessé é o presidente do conselho dessa escola, no governo do Valdoli. E essa escola, em 3 anos e meio, nós elevamos ela de 194 alunos para 416 alunos, em 3 anos e meio. O IDEB dela era 1,8, nós levamos ela para 3,1, só perdemos para 4 escolas da sede. Foi um trabalho, a primeira ata que eu peguei de reunião dos pais, tinha 19 pais que assinaram reunião. A última ata, esses documentos estão tudo lá na escola, é só pegar. A última ata foi 147 famílias que assinaram a reunião. E aí mudou o governo. A comunidade, ela fez 4 abaixo-assinados para não trocar a gestão da escola. O que vocês acham, Valdeci? Trocou a gestão ou não? Trocou. Trocou porque eu não tinha entrado naquele governo, trocou o governo. E aí, senhores e senhoras, eu não posso deixar de enaltecer isso. Nesse período que eu estou como servidor público, foi o primeiro governo que não teve perseguição sistemática da política. O governo que convidou todo mundo. Um governo que foi caracterizado por uma coxa de retalho. Tinha gente de todas as cores, de todas as bandeiras ideológicas, filosóficas, partidárias. Então, isto eu precisava levantar aqui. O governo que realmente está sendo um governo republicano. Tem prejuízos? Não sei. Mas é uma experiência que, para a fala do Rosinei, por exemplo, quando você está trocando um gestor, um professor, e eu estou vivendo isso na pele, Francinei, porque eu estou como formador
do Alfabetiza Pará. Se eu não tenho o mesmo diretor para fazer essa formação, quebra toda aquela sequência didática e metodológica de formação, coordenação. Mas a gente percebeu isso sendo muito visível. Então, eu reitero aqui para a população de Cametá, vamos construir esta comissão multidisciplinar e sigamos para o concurso público do nosso município. Vereador Emerson, eu gostaria de dizer o seguinte, o professor Fortunato conhece, hoje nós temos servidor público contratado que tem 32 anos servindo. Eu vou dar o nome, Dionísio, lá da comunidade de São Francisco, na divisa de Porto Grande e Vila do Carmo. A minha pergunta é, quando você for instruir um edital de concurso público, não poderia ser levado em consideração esses aspectos? Pessoas ali que vivem no estigma de contrato, se vai ser renovado ou não, e que são servidores, que têm ajudado o nosso município, principalmente nessas localidades longínquas, né, em microescolas, é uma bandeira que nós vamos estar vendo jurisprudência para que, quando viesse a instrução desse edital, que seja contemplado também essas necessidades, tá bom? Um abraço para todos, sigamos com propósito e serviço. Obrigado, excelência.